Muito bom dia! Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma sexta-feira. Toda sexta-feira nós vamos nos reunir para falarmos sobre o universo dos vinhos. E hoje o nosso tema vai ser vinho rosé. Então nós vamos falar um pouco sobre a história do vinho rosé, sobre como surgiu, a origem, porque amanhã, dia 14, é o dia do vinho rosé. Então, no segundo sábado do mês de junho, é celebrado, então, o dia do vinho rosé. E vai cair bem amanhã, no caso, o dia 14. Então, o vinho rosé, ele é um dos vinhos mais antigos do mundo. Por quê? Como que surgiu o vinho rosé, né? Então, os primeiros vinhos produzidos aconteceu lá na Grécia e na Roma, na Antiguidade ainda. E na época eles tinham o que chamamos de maceração, só que a maceração ela era mais curta, porque para a formação de um vinho tinto, a coloração para sair, né, aquele tinto mais escuro, vermelho, mais rubi, a uva ela fica em contato com a casca por mais tempo aí, por 5, 7 dias. Mas na época eles não sabiam disso, então eles deixavam o vinho em contato com a casca por poucas horas, por poucos dias também. Então, começou a ser produzidos aí vinhos mais leves, vinhos mais rosados, né, de uma coloração mais clara, e vinhos fáceis de beber também. E isso, o vinho rosé, ele acabou sendo muito apreciado, principalmente na França, né, ali na Idade Média, pela realeza. Então, a nobreza gostava muito de apreciar o vinho. Então, até lá na França, até tem algumas frases, né, que eles falam, vin rose, o vinho da liberdade. O vinho rosé significa o vinho da liberdade, porque ele era muito apreciado pela nobreza, pela sua versatilidade, pela sua leveza. Mas, tempos mais tarde, né, começou muitos estudos em relação à maceração de uva, fermentação do vinho, e foi se estudar então que dá para deixar mais tempos em contato a casca com o vinho, né? E aí extrai essa coloração. Então, o vinho tinto, ele é mais tinto por quê? Porque a coloração da casca fica mais tempo em contato com o vinho. E o rosé não. O rosé, ele fica aí poucas horas em contato. Então, o vinho rosé, ele não é feito da uva branca, ele é feito da uva tinta. E não pode misturar também. Não pode misturar aí vinho tinto com vinho branco para fazer vinho rosé. Não pode, isso não é permitido pela legislação. O vinho rosé, ele vem aí da uva tinta. Só que ele fica em contato com a casca da uva por pouco tempo e por poucas horas. E aí nós temos 3 tipos de prensagem, né? Para fazer o vinho rosé. Nós temos a prensagem direta, maceração curta ou até mesmo a extração do mosto, que se chama aí segné, que é a extração do mosto do vinho tinto, então, para fazer o rosado. Olá, nós temos a página da Raulita, seja bem-vinda. Vamos aqui conhecer um pouco mais sobre a história do vinho rosé. Você já conheceu essa história do vinho rosé? Então, o vinho rosé, ele é muito famoso, então, na França, então é onde um dos principais, assim, países que é diversificado, principalmente na região de Provence, na França, é muito conhecido o rosé. Depois nós temos outros países, como a Itália, como a Espanha. No Brasil está crescendo muito os vinhos rosés. Nós temos o suave, então ele é muito frutado, ele é muito aromático e muito apreciado, porque ele é realmente uma leveza. Tem aquela leveza quando você aprecia. Mas os rosé seco também está crescendo. Tem um público que não gosta tanto do vinho suave, mas tem aí a opção de rosé seco. Vem crescendo bastante. O Brasil, né, no mundo dos vinhos, é um país muito versátil na sua produção. O rosé, então, e o seu estilo de vida. Ele vai harmonizar muito bem com piqueniques, com dias ensolarados, dias mais leves, né, que você quer fazer algo na parte externa ou também na parte interna da casa, né? Então tem toda essa versatilidade do rosé, né? O vinho da liberdade. A harmonização de um rosé. Então, né? A harmonização do rosé, ele é muito versátil. Pode ser feito aí com frutos do mar,
queijos mais leves, sempre pratos mais leves. Tem uma comida japonesa também, mas coisas mais leves. Ele acaba harmonizando melhor do que pratos mais encorpados. Seja muito bem-vindo, amante do vinho. Temos mais apreciadores aqui do universo dos vinhos na nossa live semanal. Toda semana, então, nós fazemos aí a nossa live semanal. E hoje nós estamos falando aí sobre os vinhos rosés. Já falamos sobre história, já falamos sobre a origem, a harmonização. Então, o vinho rosé, né, ele é apreciado para quem quer apreciar com mais sensibilidade, com mais leveza, com mais delicadeza também, né? Ele é um vinho muito versátil e explora muito bem aí os sabores mais aromáticos do universo dos vinhos. Me contem, vocês já apreciaram aí um rosé? Tem alguma história com o rosé para contar para nós aí? Alguma memória especial para comemorar aí um rosé? Então, a nossa live ela vai ficar salva, que nós conversamos aí sobre o vinho rosé, sobre a história, sobre a origem. No segundo sábado de junho, então, é comemorado o dia do rosé. Então, amanhã vai cair no dia 14. E hoje eu vim aqui contar para vocês, então, um pouco a história do vinho rosé. Essa live ela vai ficar salva, então depois vocês podem voltar, fazer algumas anotações e aprender um pouco mais aí sobre o universo dos vinhos. Toda sexta-feira nós temos live às 10h15 e na próxima semana nós vamos falar então sobre a harmonização de vinhos com festa junina. Não percam, já anota na agenda o nosso encontro semanal aí. Nos vemos em breve e depois voltem a assistir essa live. Já compartilha com os amantes aí de vinho rosé. Tchau, nos vemos em breve.